Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Foco deste sábado. Eu sou Francis Lima e hoje eu trago para você uma história de disciplina, coragem, empreendedorismo e recomeço. O nosso convidado de hoje já saltou de paraquedas defendendo o Brasil e hoje dedica a sua vida a cuidar da saúde e da visão das pessoas. Estou recebendo aqui no podcast Em Foco o empresário Robert Matos, proprietário da Ótica Matos, que é referência no ramo de óticas no Piauí. Ele que é ex-integrante do Corpo de Fuzileiros Navais e veio falar hoje um pouco sobre a sua trajetória aqui no podcast Em Foco. Bem-vindo, Robert, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Obrigado, Francisco. O prazer é meu estar aqui com vocês, estou muito feliz. Interessante essa sua história, né? É uma curiosidade, né? Acho que muita gente em Campo Maior não sabe que você é hoje optometrista, é ex-integrante do Corpo de Fuzileiros Navais. Conta pra gente como é que foi essa sua história, como foi que começou a sua trajetória na Marinha, quando foi que você iniciou. E aí a gente quer saber um pouco da sua história, deve ser bem interessante, né? É bem interessante. Eu ainda rapazote fui morar no Rio, um tio meu me adotou praticamente, né? E lá no Rio eu fui estudar, só apenas estudava. E quando chegou ali naquela faixa etária de 17 para 18 anos, eu tinha que me alistar. E surgiu aquela dúvida, Exército, Marinha, Aeronáutica. Fui na Marinha. Quando cheguei lá na Marinha já tinha passado o tempo, não dava para mim. Mas ficou aquele negócio, eu disse, eu vou ter que ir então pro Exército, vai me aceitar. Quando cheguei no Exército, não morreu as esperanças. Me alistei no Exército. E no final que eu acabei de me alistar, apareceu lá um militar com uma boina grená vermelha na cabeça e disse assim, quais são os voluntários para a Brigada de Infantaria Paraquedista? Aí o pessoal disse assim, você é louco, rapaz? Eu vou. E fui, fiz os testes, consegui passar, porque nem todos que pedem para ir conseguem, né? E lá passei uma boa parte no Exército, um pouco mais de um ano. Fiz prova, ficou aquela coisa na minha cabeça, Marinha. Uhum. Fui lá, fiz prova para o Corpo de Fuzileiros, onde eu fui ser paraquedista da Marinha. Porque todos os paraquedistas são formados pelo Exército. O da Aeronáutica é formado pelo Exército, o da Marinha também é formado pelo Exército. Quem tem essa concessão de formar paraquedistas militares é o Exército Brasileiro. E todo mundo pensa que a Aeronáutica, né, forma, mas não. A Aeronáutica manda para o Exército, a Marinha manda para o Exército e depois ela devolve eles formados em paraquedismo. Quais foram, assim, nessa sua fase, nessa sua época de integrante do Corpo de Fuzileiros, que mais marcou a sua vida? O que mais marcou naquela época era uma época que, iniciando ali a década de 90, e eu pensava muito em crescer. Crescer como ser humano, crescer como na graduação. E depois eu fui observar, o que mais me marcou, que aquele tempo estava chegando ao fim para mim. Muitas pessoas dizem, por que você não seguiu? Por quê? Na verdade, aquilo é uma passagem. Foi muito bom que foi adquirido em termos de disciplina, que nem ainda agora nós estávamos falando sobre horários, né? Isso é muito bom, sobre ter consciência das coisas. Isso. É uma boa formação. Eu não quero dizer que todos deveriam passar por lá, porque cada um tem um foco diferente na sua missão de vida, né? Outros já não dão para aquilo. Para mim foi muito bom, porque eu fui uma criança muito relapsa quando era garoto. Não seguia a trajetória correta das coisas. Então aquilo foi muito bom para me colocar nos eixos. Eu ainda hoje me cobro, eu digo assim, será que se eu não tivesse passado por lá, eu seria um pouco mais diferente hoje? Com certeza. Você ainda passou quanto tempo servindo a Marinha? Eu tirei na Marinha uns 5 e teve mais a parte do Exército. Juntando todos os tempos, deu quase 7 anos. 7 anos. E aí de lá para cá você decidiu ser optometrista. Isso. Retornei ao estado do Piauí e fui trabalhar com óticas. Sim. E aquilo me despertou. Eu trabalhava para uma empresa de São Benedito, no Ceará, e aquilo foi me despertando a curiosidade, que eu ficava observando o oftalmologista.
E observava e conversava, e muito curioso. A curiosidade faz aguçar muitos sentidos dentro da cabeça da gente, né? Chegou um certo tempo que eu abandonei aquela empresa e fui trabalhar no mercado informal, vendendo óculos também. Porém, não me saía da cabeça aquela forma de como é que se comporta o aparelho óptico, o que é, porque ninguém fala para você como é que é. Às vezes mesmo você vai num profissional, não estou falando mal de nenhum profissional, mas chega lá na frente, sim, o que é que você tem medo? Eu não sei, o homem passa um óculos para mim, mas eu não sei. Ou às vezes até a falta de curiosidade do próprio paciente, ou ele fala e as pessoas não lembram mais, né? Aí eu disse, eu vou estudar isso aí. Comecei como técnico, fui fazer o curso de técnico em óptica. Depois do técnico fiz o técnico em optometria e depois fui fazer o bacharel. Depois do bacharel já fui me especializar já 2 vezes, estou na 3ª especialização e não para. Por que não para? Parece uma linha. Você vai puxando e ela nunca vai terminando. Vai embora o carretel todo e você vai puxando, porque cada coisa vai te puxando mais, você vai querendo mais adquirir conhecimento naquela determinada situação. E é incessante. Hoje em dia, pelo prazer de aprender. E por que ao invés de escolher entre optometria e oftalmologia, você preferiu seguir no ramo da optometria? E quando surgiu a necessidade de abrir a Ótica Matos, foi devido à sua graduação em optometria? Não, primeiramente eu comecei com óptica. Quando eu deixei a outra empresa que eu trabalhava, eu fui trabalhar no mercado informal, fazendo óculos, porque eu acompanhava um oftalmologista, né? Sim. E aquilo era bom. Trabalhar na informalidade é bom e é ruim. O bom é que você se sai de encargos, né, financeiros, de impostos. Porém, você quer ser conhecido, você quer abrir uma loja, quer trabalhar de uma forma mais correta, né? Você contribuir também para o governo, para tudo. Aí, nessa trajetória, eu posso te dizer que eu já estava adulto, digamos assim, para fazer oftalmologia tem que fazer medicina, 6 anos de graduação em medicina e depois fazer a residência. Medicina integral. Não dava para mim porque não tinha mais condição. Já adulto, como é que eu ia conseguir sobreviver? E na optometria já não era integral. Eu conseguiria conciliar meu trabalho com os estudos. Então foi o que me restou. A optometria. Isso. E até hoje você segue essa carreira e tendo bastante sucesso, né? Porque a gente vê que a Ótica Matos é uma das redes de óticas que mais tem credibilidade. Você também atende, né, na ótica. Isso. Indica também, faz indicação de óculos. Eu tive essa curiosidade de ele perguntar em off se o optometrista Sim. também ele faz indicação de óculos. Isso. O optometrista ele trabalha na saúde visual, principalmente na primeira barreira, que é a saúde primária da visão. Conceituando. Refrações, problemas. Hoje, como eu já me graduei em determinadas áreas da neurooptometria, problemas organizacionais do cérebro, porque nem todos os problemas refrativos é óculos. Muita coisa é organizacional do cérebro, que a imagem não chega corretamente, ali precisa de uma terapia, vai precisar de, às vezes, até encaminhar para o oftalmo, dependendo do problema. Então, você está ali como tivesse fazendo uma espécie de uma quem vai para o oftalmo, que aqui a gente consegue resolver esse problema, e fazendo essa peneira, né? Porque às vezes também, se for problema de ordem patológica, quem resolve é o oftalmologista. Certo. Então, já que estamos falando de optometria, de ótica, de olhos, vamos falar também da Ótica Matos, lembrando para você, né, que sente dor de cabeça, tá? Né, sentindo algum problema, que acha que pode ser enxaqueca, muitas vezes pode ser sua visão, né, que já esteja precisando, né, daquele olhar mais atento. O optometrista, o oftalmologista também, que atende, né, na Ótica Matos, está lá certamente para atender você, fazer aí um check-up da sua visão e identificar o que realmente esteja se passando. E lembrando também que na Ótica Matos, né, além de facilitarem a sua consulta, você ainda pode ter a
a oportunidade de sair com seus óculos em até 40 minutos. É verdade, Robert? Até 40 minutos tem essa possibilidade de sair com os óculos? É verdade, até menos, dependendo da disponibilidade, se não tiver nenhum outro óculos na frente. A gente fez esse investimento pensando, muitas pessoas tinham que se deslocar de Campo Maior a Teresina. Eita, vou me deslocar daqui a Campo Maior a Teresina, às vezes não vou nem receber esse óculos no mesmo dia, tenho que retornar depois a Teresina para pegar esse óculos novamente. Aí eu consegui, através de muito esforço, comprar o maquinário, que não é barato, é caro realmente, sim, mas para dar, digamos assim, esse conforto, essa qualidade melhor nas montagens, porque lá nós conseguimos fazer nossa montagem na hora, as confecções, e dependendo do tipo de montagem, pode sair até em 20 minutos, 15 minutos. Olha aí, uma ótima oportunidade para você que perdeu seus óculos, como um amigo meu que perdeu os óculos e aí ficou, né, desesperado. E agora, como é que eu vou fazer? Vai na Ótica Matos, faz sua consulta e já pode sair de lá com os seus óculos, porque tem ótica que passa 20 dias, às vezes um mês, para entregar, né? E, enfim, a gente sabe que não são todos os casos que dá para ser entregue, mas muita gente já tem essa oportunidade de receber os óculos em até 20, 30, no máximo 40 minutos. É uma excelente oportunidade para você que está, né, precisando trocar seus óculos e é daquele que não fica um dia, uma hora sem os óculos, já está mesmo bem, perdeu, quebrou, está precisando de um óculos com urgência, você vai na Ótica Matos, se consulta e aí já tem a oportunidade de sair com seus óculos. Além dos preços facilitados, as melhores formas de pagamento e também muitas vezes ainda sai com prêmios, né, Robert? Porque aqueles prêmios do final de ano foi um boom em Campo Maior. Sempre a gente tem que ofertar aquilo que há de melhor para nossos clientes, porque eles merecem, né? É verdade. Além de ganhar prêmios, comprar barato, tem desconto e uma variedade em armações, né, de óculos de graus, armações de óculos esportivos, temos também óculos de corrida, relógios, é uma ótica completa, não é, Robert? Lente de contato. Lentes de contato, de cor também? De cores, você pode... Com grau, né? Agora na Copa mesmo, você pode sair com a bandeira do Brasil dentro dos olhos, basta você querer. Já sai personalizado até no olhar, né, no Robert? olhar, tá certo. A Ótica Matos está localizada lá na Avenida José Paulino, ali em frente ao Alfabetoque, e a filial aqui na rua Padre Manuel Félix. Padre Manuel Félix, em frente à Maior Medicina. E claro, você que não mora em Campo Maior, não tem como estar se deslocando até aqui, a Ótica Matos facilita e espalhou, né, também em outras cidades para ficar mais próximo de você e deixar você com mais facilidade e comodidade para fazer sua consulta e comprar seus óculos, tá bom? Você encontra a Ótica Matos em José de Freitas, em Altos e também em Boqueirão do Piauí. Mais algum lugar? Piripiri. Piripiri. É nova a ótica de Piripiri? Não, já há bastante tempo. Deixa eu ver se foi eu que não a encontrei aqui, é porque não tava. Então, tá certo. Piripiri também, tá aqui. Foi eu que... Mas os meus óculos é da Ótica Matos, então tá precisando fazer uma revisão também. Tá bom, gente? Piripiri, Boqueirão, José de Freitas, Altos e Campo Maior, duas... matriz e filial, e né? Duas unidades aqui em Campo Maior. Você também pode seguir no Instagram, @óticamatos_oficial, porque é tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. Informações 995400503. E agora a gente vai continuar o nosso bate-papo. Estamos recebendo aqui no podcast Em Foco de hoje para contar a sua história, a sua trajetória, um ex-fuzileiro do corpo, um ex-paraquedista, né? Do Corpo de Fuzileiros. Do Corpo de Fuzileiros Navais. E hoje é optometrista, né? Empresário, proprietário da Ótica Matos aqui em Campo Maior. Está contando a sua história pra gente. Você que acabou de ligar a sua tela, né? Clique aqui na linhazinha para voltar a assistir do início, dá um like, deixa um comentário, compartilha a nossa live e vem com a gente continuar, porque hoje a gente vai saber também sobre muitas informações sobre problemas da visão. A gente não vai só contar a história do paraquedista, não. A gente vai também, né, saber sobre a importância de cuidar da visão com antecedência, porque cuidar da visão não tem idade, não é? Não tem idade. Eu até friso bem para muitas pessoas que tudo começa no nascimento. França, a partir do momento, qual foi o dia que você chegou, um recém-nascido, você foi lá visitá-lo e você encontrou o berço no centro do quarto? Você sempre vai encontrar um berço
encostado numa parede. Se é um menino, é uma parede azul, se é uma menina, é uma parede cor-de-rosa. O optometrista ele trabalha também nessa área. Por exemplo, estou aqui para poder orientar. O berço tem que estar no centro do quarto, tem que ter um móvel para poder já começar a tentar desenvolver a visão da criança naquilo. Por quê? Digamos que você vai para a academia, só vai malhar esse bracinho direito. O bracinho direito vai ficar mais grosso do que o esquerdo. É a mesma coisa com relação. Cada olhinho tem 6 músculos. Por exemplo, vamos esquecer aqui o meu direito, vamos pensar só no meu esquerdo. Ó, reto lateral, esse músculo fez esse movimento. Reto medial, oblíquo superior, oblíquo inferior, reto superior, reto inferior. Se a gente começar a potencializar esse músculo somente para a esquerda, o olhinho vai sair do seu centro óptico. Exatamente. Você entendeu? Já começam os problemas daí da criança, você entendeu? Às vezes a gente costuma ver crianças com um tapão no olho e o outro livre. Por que será que isso? Aquilo está entrando até em desuso. Pelo seguinte, passavam-se horas e horas e dias com aquilo no olho. Porque quando você ocluía um olho, ocluir é o fato de, né, você privar a pessoa da visão, os outros músculos vão trazer esse olho para sua órbita. Hoje a gente trabalha assim, fazendo alguns tampões, dependendo do caso, mas ali é questão de horas, minutos, enquanto você está fazendo uma chamada terapia visual. Entendi. Você está fazendo uma espécie de uma musculação naquele olhinho para ele voltar para o centro óptico dele. O que é que acontece? Todas as lentes, é bom frisar isso, todas as lentes, uma lente ela vem mais ou menos desse tamanho de circunferência, porém existe um local chamado centro óptico. Aquele centro óptico ele tem que centralizar com sua pupila. Quando ela vai cortar na máquina, aquela restante da lente não me interessa mais, só o centro. Por quê? O seu olhinho vai procurar o centro da lente. Uma lente mal tirada à medida, seu olho vai ficar tortinho. Entendi. Então, no caso, o tampão ficava no olho que ia ficar descansando, para o outro ficar em movimento, trabalhar mais e exercitar o músculo, é isso? Justamente, para exercitar o músculo. Porque se você for ver bem, aí você pergunta para uma mulher que está amamentando, diz assim, ei, quando seu bebê nasceu, você dava os 20 minutos, digamos assim, de peito desse aqui, 20 minutos desse, toda mulher vai dizer do mesmo, mas não, ela tem uma preferência por um. Sim. E o momento que a criança está mamando, um olho está ocluído. Então já está marombando aquele olho, vamos falar dessa forma, né? Aquele olho fica olhando para a mamãe. Aí depois, digamos que esse aqui passou 20 minutos. E quando foi para esse aqui só passou 5. Vai potencializar um olho. Muitas pessoas me perguntam, por que esse meu olho aqui é mais embaçado que esse outro? É um nome chamado ambliopia. É um olho que fica mais cansado do que o outro. É um olho que é privado. Porque o cérebro é interessante. Ele pega as suas duas imagens. Aqui eu não estou vendo só uma Francis Lima. Estou vendo duas. Você veio para cá, agora você veio para cá. Mas agora eu só estou vendo uma interessante. As duas vias levam ao córtex e fusionam essa imagem. E a imagem que eu estou lhe vendo não é dessa forma não. Sua imagem é invertida. Você está de cabeça para baixo. Isso tudo em milésimo de segundo o cérebro faz. O que é que acontece? Se um olho, existe um mecanismo chamado fóvea lá no fundo do olhinho, que ele te dá a fixação. Eu estou te vendo teus olhos. Se eu estiver olhando para lá, eu sei que você está aí, mas eu não estou vendo seus olhos, porque a fóvea que direciona. E aquela, se lembra da história do centro, da imagem? Se essa fóvea ela vai procurar a melhor área para poder... E existe um ciclo chamado ciclo de confusão. Se um olho, a imagem chega antes do outro e o outro não chega, o cérebro já trava um desses olhinhos para não ter a diplopia, que seriam duas imagens. Eu ver você e um fantasminha do lado, ou ciclo de confusão. Isso é muito interessante. Por isso que muitas pessoas me perguntam, por que um olho meu tem mais potência do que o outro? Está tudo interligado nisso aí. E cada caso é um caso. Robert, para quem ainda não conhece de fato, o que é a optometria? A optometria é isso, a gente estuda o aparelho visual como um todo. Não é só a pessoa fazer os meios refrativos como compensar através de óculos. Óculos. Não. Hoje eu trabalho muito na forma de prevenir e fazer o olho enxergar melhor sem óculos. Basta a gente tentar fazer uma terapia, fazer alguma coisa. Por exemplo, hoje é muito comum os filhos da gente chegarem e dizerem assim pra gente: ah, eu não consigo ver o quadro direito. Na sala de aula eu fico fazendo fenda, fico fazendo caretinha. No final do dia eu tenho um desconforto nessa parte temporal.
Vamos fazer uma análise, vamos fazer um exame, vamos ver o que é que essa criança tem. Muitas das vezes essa criança tem uma chamada pseudomiopia. Você vai, faz todo o exame e investiga, a criança tem 0 grau, não tem grau nenhum. Mas doutor, como é que ela não consegue enxergar para longe? Porque o olho está acomodando muito para perto. Ele passa tanto tempo às vezes perto, digamos, com tecnologia celulares, computadores, ou até mesmo estudando. E na hora que ele precisa olhar para longe, ele não destrava, que é a amplitude. Vai usar óculos? Não. A gente vai trabalhar a amplitude. Isso pode ser feito em casa. Pode ser feito naquele momento que você vai fazer uma atividade física com cardio ali no açude. Olha lá para o outro lado, olha o estadual. Você já se perguntou quantas vezes hoje você tentou olhar a 300 metros de distância? Tem gente que passa dias sem olhar a 300 metros de distância. Se ele não dirigir, talvez ele só... Às vezes a gente mesmo dirigindo só observa aqui 30, 40 metros de distância. A gente não usa a amplitude de acomodação. Antigamente a gente ia atrás das frutas, olha a manga vermelha lá, olha, tá, a fruta tá madura. Hoje em dia, cadê a fruta? Não consegue mais ver. Não consegue ver a fruta, não vê o avião que passa. Robson, qual é o principal papel do optometrista na saúde visual das pessoas? Essa na parte da prevenção. Eu tento sempre focar numa coisa que eu digo da saúde visual. Por exemplo, muitas pessoas me procuram e dizem assim, mas eu coço tanto meus olhinhos, eu vou fazer uma investigação hoje para saber o porquê daquele coçar. Quando você coloca os aparelhos, vai olhar lâmpada de fenda, outras coisas, raciocine só comigo. Mulheres gostam de usar o rímel, o lápis. E depois? Será que é retirado isso aí? Só com a água ele vai sair? Porque a gente tem que raciocinar assim. Na cabeça eu uso o shampoozinho para poder lavar meu cabelo. Na pele eu uso sabonete. E nos olhos? O que é que você usa? Muitos me dizem assim, a água é o suficiente? Nem sempre. Aí você vai, olha, vamos ver aqui o que é que tem, qual é o acúmulo, o que é que está acontecendo, porque essas glândulas aqui, elas têm que estar limpas para não ter inflamações. Vamos lá, vamos usar um shampoo Johnson de bebê para não irritar. Vamos tentar fazer isso aqui pelo menos 2 vezes por semana. Sabonete neutro, água micelar, tudo isso é utilizado. Tudo isso já melhora, mas tem muitas pessoas que não utilizam. Só água mesmo e fica os resíduos, né, que prejudicam. Ficam lá, ficam presos durante muito tempo e vai só acumulando mais e mais. Robson, qual é a diferença do optometrista para o oftalmologista? É isso que eu lhe falei. Começa tudo na graduação. Um faz medicina e depois faz sua residência em oftalmologia. O outro faz optometria já só por segmento só de olho. E depois especializa em saúde visual, neurooptometria, reabilitação visual, optometria avançada. Tem vários tipos de especializações. Eu estou na minha 3ª. Quando que a pessoa deve saber se deve procurar um oftalmo ou optometrista? E quais são os exames, os principais exames que devem ser indicados para uma pessoa? Os principais exames são esses. Por exemplo, você às vezes não está sentindo nada na visão. Tem pessoas que passam muito tempo privado de uma visão saudável, pura, a falta de conhecimento. Aí quando você oclui um olho, você diz, opa, tem alguma coisa de errado, porque com 2 olhos você tem uma potência para você enxergar. Com um só não. Você já vai observar que tem uma carência de alguma coisa. E os desconfortos. Hoje eu vejo muitos desconfortos relacionados à luz. Essas lâmpadas de LED, brilho da tela do celular. Final do dia, o humor foi-se embora e está com essas desconforto temporal. Vamos ver o que é. Às vezes pode ser só a luz que está te atrapalhando. E às vezes você está com problema refrativo. Olha só. Existe uma coisa chamada astigmatismo, que é a irregularidade na superfície da córnea. É como se o olho fosse minha barriguinha e minha barriguinha tivesse mais saliente de um lado do que o outro. E esse astigmatismo ele se subdivide em horizontal, vertical e contra-regra. O horizontal, você pode passar a vida toda, digamos, com 2 graus de astigmatismo e não percebe na horizontal. Por quê? Toda vez que eu olho lá, estou tentando ver um F no quadro da escola, aí eu faço a fenda, aí o F solta as perninhas. Porém, o que é contra a regra, a 90, você deve ver muito no mural da escola as pessoas torcendo o rostinho para ver as coisas.
aquele ali, involuntariamente, o cérebro pediu para ele fazer aquela torção na cabeça, porque ele está confuso entre um H e um M, um C que está querendo virar um O, ele fica confuso. Esse aí ele é mais assintomático, ele pode ter meio grau, ele já começa logo, é diferente do de 2. O de 2 pode passar a vida toda fazendo fendinha no olho. É legal? Não. Não é legal de nenhuma das formas, né? Mas verdade. A gente está aí para detectar esses problemas e tentar compensá-los. Tá certo. Vamos continuar nosso bate-papo, mas antes deixa eu fazer aqui também, né, os nossos anúncios, os nossos patrocinadores que todas as semanas apoiam o podcast em Foco, os nossos agradecimentos. Eu queria avisar para você que o mês da mulher, né, já estamos no mês da mulher e não esqueça, o mês é inteirinho dedicado à mulher, não somente o dia 8 de março. Então já aproveita, vai lá no Instagram da Elba Perfumaria, @Elba_perfumaria, você vai se deparar com uma variedade de produtos, kits presenteáveis maravilhosos para você não deixar a sua maravilhosa sem presente, tá bom? Mulher gosta disso, é de perfume, é de hidratante e você não vai deixar, né? Não vai fazer confusão, perder a oportunidade de comprar com preços acessíveis, kits maravilhosos e deixar a sua maravilhosa cheirosa, do jeito que ela gosta, claro, do jeito que você gosta também. Seja sua esposa, irmã, madrinha, enfim, a mulher que você gosta, que você quer bem, a mulher do seu convívio deve ser presenteada. Não esqueça, a Elba Perfumaria é o local certo para você, né, encontrar diversos tipos de presentes, né, no termo de cosméticos, perfumes, shampoos, hidratantes e os melhores preços do Piauí, tá bom? A loja da Elba fica localizada em Milton Brandão, mas ela faz entrega em quase todas as cidades do Piauí, porque vende barato de verdade e muita gente compra na Elba e as compras chegam em casa sem nenhum custo. Você tem, né, a possibilidade de comprar no conforto do seu lar, sem sair de casa, receber sem pagar nenhuma taxa, produtos bem acessíveis, é como eu costumo dizer. O que você gasta, às vezes, em uma revendedora, né, com produtos de beleza, você compra 2 ou mais na Elba, porque são produtos que chegam até 60% de desconto ou mais, tá bom? Quer entrar no grupo VIP e conhecer as promoções? Então você fala com a Elba ou entra no grupo VIP pelo 981 10 1106, tá bom? 981 10 1106, ou então vá lá no Instagram, todos os dias tem promoção para você, tá? @Elba Perfumaria. Fique por dentro de todas as novidades. E por aqui a gente continua o nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo aqui o empresário optometrista Robert Matos. Estamos falando sobre, né, a importância de cuidar da visão. Você que às vezes está, né, pensando em fazer uma consulta, pode ser a consulta, como é que a gente diz, aquelas consultas de rotina, né? Sim. Pode ser a consulta de rotina ou pode ser a consulta que você mesmo já esteja precisando. Robert, quem usa óculos precisa estar fazendo anualmente esse check-up? Existe aquela história de dizer meu óculos está vencido ou isso é um mito? Excelente pergunta. Vamos desmistificar isso. O óculos não vence. Isso é uma figura de linguagem que as pessoas criaram, um termo, né? Digamos assim. Porque o óculos que foi feito por imperador Dom Pedro está lá no Museu Nacional, é o mesmo grau. O que é que acontece? Dentro, a gente vai adquirindo ou mais ou para menos, mas muitas pessoas, por exemplo, estabilizam naquilo, tem determinados graus que estabilizam, e outros não, vão crescendo. Principalmente quando se torna prédio. Todos os anos, digamos assim, vai aumentando, existe uma tabela de adição que é de acordo com a idade. Porém, se você não está sentindo tanto, digamos assim, é na faixa de 1 ano e meio a 2 anos, você não está sentindo, pode tocar para frente, não tem problema nenhum. Mas o ideal é que você sempre procure. A não ser que a lente esteja, né, danificada, a armação quebrada, isso. Mas vencer, jamais. Porque a gente costuma muito, né? É de costume, eu não sei se é a cultura das pessoas dizer que o óculos só dura 1 ano, meu óculos está vencido. É muito comum a gente ver as pessoas dizendo isso. Então, o óculos não vence. Não vence. Né? Ele pode se danificar ou o grau modificar, mas de fato vencer, isso é mito. É mito. E com relação a óculos de descanso, de fato, realmente isso existe? O óculos de descanso, para mim, eu classifico ele como um óculos escuro. Mas, o que é que está acontecendo? Eu pensava dessa forma até alguns anos atrás. Você vê que
quase a gente não consegue mais fazer nada se você não está com o tablet na mão, com o seu celular, você está aqui organizando uma aula, fazendo alguma coisa, todas as horas. E o que é que acontece? Às vezes você tem 0 grau, mas a fobia é muito grande com relação às luzes azuis da tela, as lâmpadas de LED. O que é que acontece aí hoje? O LED, ele economiza energia, sim, mas ele não é legal para a saúde da gente. Aliás, quase todas as coisas que nos cercam hoje não são legais para a nossa saúde. Até o que a gente come, né? Principalmente. O que é que acontece? O LED, ele atrasa a produção de melatonina, que é essencial para o cérebro, que é do sono, né? Uhum. O brilho da tela do celular também faz isso. Porém, existem umas lentes hoje chamadas filtro azul, que isso diverge muito, principalmente dos profissionais que são consultores ópticos, técnicos ópticos, optometristas, porque eles sempre dizem que a gente precisa dessa luz azul, só que a gente está com ela demais dentro do olhinho da gente. Então, aqui eu já estou adquirindo ela de qualquer forma, olhando para essa tela, olhando para o meu celular. O que eu vou tentar tirar é o excesso dela no momento que eu estou trabalhando, olhando o celular, estou abaixo dessa lâmpada de LED. E existe também uma coisa que essa lâmpada está trazendo bastante o sono das pessoas. Essa que eu falei da inibição da produção de melatonina é com relação à pessoa não ter sono. E aqueles outros que acham que dormem, mas não descansam. Isso é uma coisa muito interessante. Eu tenho feito muitos estudos com relação ao sono das pessoas. A pessoa diz assim: eu dormi de 10 da noite às 6 da manhã. É o suficiente 8 horas de sono? Sim, é. Mas agora eu lhe pergunto: se eu dormir 8 horas de sono, porque o sono não está só na quantidade, o sono está na qualidade. Então, para você ver como é que é o chamado óculos de descanso, ele pode trabalhar com a lente filtro azul, fazendo com que você tenha um sono mais saudável, você tenha menos enxaqueca, uma série de coisas. 0 grau, ou 0,25, que não equivale a quase nada no aparelho óptico. Porém, o que é importante é isso aqui. Como é que eu dormi 8 horas de sono e acordei cansado? Estou cansado, queria dormir mais. É sinal que você não teve o sono REM, que é o sono restaurador. Nós estamos vivendo uma situação tão difícil que existe um ciclo dentro da vida de nós, seres humanos. Nós temos 3 ciclos: infradiano, ultradiano e circadiano, que é esse de 24 horas. Você acha que cada um de nós tem 24 horas por dia? O dia só tem 24, mas você tem um relógio diferente do meu. Às vezes você está tão agitado na escola: eita, eu tenho que organizar essas provas, eu tenho que fazer isso aqui em casa, eu tenho que fazer isso aqui. Se naquele dia tivesse 30 horas, você ainda não conseguia fazer. Então aquilo ali acelera teu corpo, fazendo com que também você, cada vez que você se distancia das 24 horas que existem no dia, mais poderão apresentar problemas na gente, de ansiedade, diabetes tipo 2, uma série de coisas. Então é isso que a gente estuda hoje para tentar dar uma qualidade de vida melhor para o ser humano. Porque muitas pessoas não se atentam a esse detalhe. Acordei, fui no banheiro, quando voltei de madrugada, deixa eu ver quem foi que me mandou uma mensagem. Não faça isso. Você vai acionar uma célula chamada receptora no fundo da retina, que é um soldadinhos, eles estão lá, ó, estão deitadinhos nos beliches dele. Quando você aciona eles diz assim: olha, amanheceu o dia, pronto. Os cones e bastonetes vão começar a trabalhar, que uns são responsáveis pelas cores, que são os cones, e os bastonetes são responsáveis pelo preto e branco. Você acionou eles, pronto. Você não vai ter mais um sono saudável, não. Acabou. Então é isso muito. Você diz assim: será quem foi que mandou uma mensagem? O que é que eu quero com mensagem 2 horas da manhã? É verdade. Eu não vou conseguir resolver nada. Então deixa o celular lá, tira esse celular de perto de você, tenta relaxar. Uma das coisas que outro dia eu estava conversando com o nosso amigo Wesley é com relação a processamento. Processamento. As pessoas que processam sua mente muito rápidas, eita, fulano e tal é muito inteligente, tem um processamento rápido. Não é legal, não. Grandes armadilhas estão sendo criadas dentro disso. Um é esse aqui, o WhatsApp, que você acelera o áudio. Outras, aulas remotas, que você pode acelerar ela também. Eu tenho que ir para a faculdade, só tenho 40 minutos, mas a aula do professor remota ali é 1h30. Eu vou acelerar. Ali que mora o perigo.
você vai ficar tão aguçado, tão rápido no teu processamento. Isso é bom, é excelente. Porém, será que todas as pessoas que estão inseridas aqui nesse ambiente vão acompanhar seu processamento? Você vai começar a chegar em casa, olhar para o seu esposo e... Não, você não fez isso? Isso aqui estava na cara que tinha que ser feito. Ah, eu cheguei a observar o processamento das pessoas ficarem tão rápidos que a pessoa está lhe agradecendo. Muito obrigado. E ela diz, pois não. A própria pessoa que ela não está tendo mais, ela nem se toca que ela não tem mais a paciência de esperar. Ela está o processamento muito rápido. Você talvez seja detestado pelo aquele ambiente que você vive. Esses grandes gestores têm um processamento muito rápido, geralmente são detestados, ou você vai começar a cair numa espécie de uma ansiedade e depois da depressão. Por quê? Você vai observar que as pessoas não lhe compreendem. O seu processamento está muito rápido. Então eu acho que tem que ter o tempo para tudo. Para namorar, para estudar, para brincar, para fazer tudo. Muitas pessoas se privam de determinadas coisas. Se a gente deixar de fazer uma determinada coisa hoje, outro vai chegar e vai fazer depois. Então eu acho que as pessoas têm que ter o processamento de acordo com aquele ambiente que ela vive. Não é que a gente também vai ficar em slow motion, down, bem devagarinho, não. Entenda bem, desde que você consiga se adaptar àquele meio. Isso é uma coisa muito interessante com relação a processamento. Isso está tendo um grande problema. Você vê quando as crianças elas começam a trabalhar essa parte da optometria comportamental, você observa logo, quando você priva ele do celular, as perninhas dele não param. Ansiedade, né? Não consegue. E isso eu falo às crianças, os adolescentes, mas eu vou te falar, os adultos, também. O negócio também tá feio. Muitas pessoas tomando ansiolíticos para poder dormir. Olha, se você tiver um sono saudável, você tenta mudar os seus hábitos. Eu acho que um chá de camomila vai me relaxar. Tome. Vou procurar outro tipo de travesseiro. Procure. Vou procurar uma roupa mais confortável. Procure. Eu acho que essa lâmpada aí, ou essa televisão que fica ligada, está me atrapalhando. Desligue. O cérebro é tão interessante. Tem pessoas que dizem que gostam de dormir com a televisão ligada. Não é legal. Você acha que o cérebro consegue se soltar, se desligar daquele barulho da televisão? De forma alguma. Preste bem atenção. Um dia que você puder e alguém estiver roncando, alguém ronca na sua casa? Dorme comigo. Pronto. Pois vamos fazer um teste hoje à noite. Vamos. Isso é uma coisa muito interessante. Pode até parecer cômico. Para você ver como é que o cérebro ele vai tentar identificar o que é que está acontecendo. Quando a pessoa estiver roncando, faça um barulhinho. Faça assim, ó. Não acorde a pessoa. Digamos assim. Você vai ver que o ronco vai parar. Vai passar mais ou menos 30 segundos ou 20 segundos. Vou utilizar essa técnica para não usar o soco, porque o que é mais usado é o empurrão, é o soco, é uma pesada. Essa daí é mais delicada. Essa aí faz acordar a pessoa. Não, para você ver aonde chega o cérebro. O cérebro está tentando identificar naquele meio o que é que está causando. Então você acha que ele não está. Você pode até não se lembrar do que foi passado na televisão de madrugada, mas ele está trabalhando. É interessantíssimo essas etapas do sono. Quando eu fui estudar essa parte da neuro, que eu entrei nessas etapas do sono, eu fiquei perplexo com tanta besteira que a gente faz, que a gente poderia melhorar mais ainda a nossa qualidade de vida, que a gente não melhora por causa que a gente está preso a muitas coisas. Agora deixa eu te expor uma curiosidade pessoal. E digamos que a pessoa que ronca tem problema auditivo e não escute esses comandos que você falou. O que é que faz? Ela está com problema também no processamento, se não tem um retorno. Então não funciona essa técnica que você... Não, o mesmo assim, ele vai ouvir sim. Qualquer coisa que você faça alheia àquele ambiente, a pessoa vai ouvir. Desde que também não vá acordar a pessoa. Só faça esse teste. Você vai ver que o cérebro está trabalhando. Ele trabalha direto. Tá bom. Robert, você falou que tem gente que gosta de dormir assistindo TV. Geralmente as pessoas gostam de dormir com a TV ligada e a luz apagada. Você indicaria de ligar a TV, mas digamos que a TV está ligada. É melhor deixar a lâmpada acesa ou a lâmpada apagada? Pelo correto, seria as luzes acesas.
as luzes acesas. É porque a gente se sente melhor com aquele foco da TV e as luzes internas apagadas, mas o correto seria estar tudo aceso, porque ali você está potencializando muita coisa no fundo da sua retina, naquele momento porque você criou um foco naquilo. E força mais a luz força apagada, mais, né? Força sim. E muitas... você procura uma TV hoje para vender, você percebe que o cidadão que vende a TV, ele não sabe nada de TV. Toda TV foi feita uma tabela para distância que você deve ficar. De acordo com o tamanho, você tem que se distanciar mais dela. E hoje em dia eu vou comprar essa daqui de 100 polegadas e vou ficar em cima dela. Não é bem assim, não. Cada TV vem especificando. Era para vir no manual, não vem. Você vai ter que procurar, ou no Google, qual seria a distância ideal para sua TV de acordo com a quantidade de polegadas que ela tem. Ninguém te explica isso. Você quer ver aqui uma coisa? Às vezes a pessoa vende bicicletas e não sabe vender bicicleta. Uma vez eu fui tentar comprar bicicletas e a pessoa confundia quadro com aro. Porque existe lá uma matemática que é feita de acordo com a cava do braço, o tamanho da perna, para cada quadro. O pessoal coloca quadros aí para todo mundo. Uma pessoa de 1,80 m está usando um quadro 14,5. Não dá certo. Vai ter problema de coluna, vai ter. Então, eu acho que cada pessoa tem que saber dominar aquilo que ela faz. Não é pegar qualquer coisa. O que é que eu vejo hoje em dia muito? Pessoas que viviam até em outro rumo. Eu vou vender óculos. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Mas o que é óculos mesmo? O que é um centro óptico? Vamos tentar se reciclar antes de fazer qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é? Sim. Dizia Galileu Galilei que não pode se ensinar qualquer coisa a qualquer um. Temos que dar os meios para elas, né? Então qualquer um pode chegar a aprender a fazer aquilo, mas você tem que procurar os meios. Robert, quais problemas podem ser diagnosticados através da optometria? Milhares. Problemas refrativos relacionados ao olho, né? Sim. Problemas da parte vergencial dos olhinhos tortos, né? Que a gente encontra bastante hoje. Prestem atenção. Quando eu estou convergindo, olhando para perto, eu estou potencializando os dois retomediais. Então, já estou fazendo a musculação neles. Se eu passar muito tempo aqui, lógico que eles vão ficar muito mais fortes. Na parte refrativa, na parte vergencial, na parte acomodativa, da acomodação, olhar longe, olhar perto, a gente pode ver qual é o problema que a pessoa tem na acomodação. A parte comportamental, que eu estava falando das perninhas, uma série de coisas. Miopia, astigmatismo, tudo isso dá para identificar através da optometria. E o exame que pode identificar início de doenças como glaucoma ou catarata, qual é esse exame? O exame é um exame chamado exame de fundo de olho, mas ele tem que ser interligado com outros exames. Através do oftalmoscópio, a gente observa, todos nós temos um local chamado escavação. Eu tenho uma escavação, sim, todos nós temos a escavação por onde passa esse nervo óptico. O que é o glaucoma? Eu gosto muito de bater nessa tecla do glaucoma, porque quando eu me formei, meu TCC foi de glaucoma. Procurei uma das coisas mais difíceis para poder estudar, porque é o que mais a gente encontra. Muitas pessoas hoje no Brasil e no mundo nunca foram diagnosticadas com glaucoma e tem glaucoma. É um aumento súbito da pressão intraocular. Mas eu comi uma rapadura, eu tô com glaucoma porque comi uma rapadura, não é nada disso. São vários fatores, ou de hereditariedade, vem de pais para filhos, na árvore já genealógica da família, conceitos são tipo etnias, pessoas, digamos, com olhinho asiáticos, com olhinho puxado, pessoas de outras denominações, tipo assim, africanos, tem bastante. Então, você vai fazer uma interligação entre escavações e a pressão intraocular. No caso aí, quem vai dar o diagnóstico, eu posso até... Opa, aqui não está legal, não tem simetria entre esses dois olhinhos. Não bate também a pressão intraocular, mas o correto é eu encaminhar ele para o oftalmo.
Muitas vezes quem tem a escavação aumentada nem sempre tem diagnóstico de glaucoma, não é? Né? Pode ter uma escavação grande, uma 0,7, porém a pressão do olho está bacaninha, está tudo certinho, está escoando bom. O que é que acontece ali? A gente vai ficar com atenção. Por exemplo, na minha família em si, não tem ninguém com glaucoma. Mas eu vou ter que passar a vida toda observando meus filhos. Porque já na parte da minha esposa, eu me recordo do avô dela que tinha glaucoma e faleceu cego. Porque o glaucoma ele é uma doença insidiosa. Ele vai tirando tua visão periférica. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Quando vê, a visão já está bem restrita. E aí quem tem a escavação aumentada tem que ficar fazendo o acompanhamento, deve fazer? Justamente, deve fazer sim. Tem sempre que estar... A gente não pode... Se eu já tenho um diagnóstico na minha família, já tenho esse fator da hereditariedade no glaucoma, eu tenho que ficar em cima. E eu lhe digo que nós temos que ficar sempre observando determinadas coisas. Tem pessoas que... Já encontrei pessoas que não sabiam que eram diabéticas. E eu olhando o fundo de olho, eu disse, ó, tem alguma coisa de errado. Você tem diabetes? Não. Já fez um hemograma? Não. E a pessoa foi observar, tinha diabetes. Ó, então agora você vai para um oftalmologista que ele vai tratar a tua retinopatia diabética. Porque existe o oftalmologista que trabalha só com essa parte da retina. E cada um, como existe aí duas grandes pessoas aqui em Campo Maior que trabalham com a catarata, né? Aqui já Campo Maior virou referência em cirurgia de catarata, graças a Deus. Nós estamos muito bem assistidos. E o que é que eu posso lhe dizer? Que cada um tem sua área. Quando eu encontro patologias, o correto é eu encaminhá-las. E de quanto em quanto tempo deve ser feito o exame na visão? E a partir de quando é que a gente deve alertar para fazer uma consulta na gente, nos nossos filhos? Tem uma idade adequada para poder fazer alguma Não, verificação? a criança, desde quando ela nasce, ela já faz logo o exame teste do olhinho, né? Sim. E ali você vai observar na parte comportamental. Por quê? Uma coisa interessante. Esse cristalino que eu te falei do olhinho, eles são umas camadas, parece até cebola. Uma cebola não tem várias camadas? Sim. E ele tem um núcleo. Na terceira semana gestacional, você dentro da sua mamãe foi criado um núcleo desse teu cristalino. E ele foi adquirindo várias camadas, esse cristalino, até se formar. E ele trabalha dessa forma que eu te falei. Eu olhei para longe, ele ficou magrinho, eu olhei para perto, ele ficou gordinho como uma lupa. Porém, o que é que acontece muito com esse cristalino? A criança, ele tem 21 graus. Um cristalino tem 21 graus. A gente tem 21 graus dentro do olho da gente. Por isso, quando faz cirurgia da catarata, tem que colocar uma lente intraocular que ela compense esse cristalino. Mas quando a criança nasce, esse cristalino nasce inchado. E a criança vê tudo borrado. Ele nasce bem gordinho. E depois que ele vai se adequando. Por isso que o pessoal diz assim, a criança aqui, homem, ele tá te vendo essas coisas, não, ele tá te vendo muito borrado ali. E a gente acha que é criança. E ali ele vai pegando a forma dele correta para ele poder ter. Por isso que é muito boa essas etapas da visão. A criança andar, engatinhar, rolar, fazer tudo. E existem umas coisas chamadas movimentos de segmento, movimentos arcádicos, que são movimentos que as pessoas já vão aprendendo. Eu olhei para você, olhei para a câmera. Mas interessante. Eu saltei certinho. Tem pessoas que não têm esse salto de imagem dessa forma. Quando salta fora dela. Existe muito isso. Você olhar uma linha no papel e vir para a forma de baixo, pular uma, pular duas. O que é que está acontecendo de errado comigo? Eu sou contra a pessoa. Você vai para Teresina, mas você tem uma prova lá hoje, né? Tem muitos amigos nossos que estudam em Teresina. Aí ele já sai dentro do Barroso aqui e o livro pulando e ele procurando. Isso é bom? Não. Eu sou contra a pessoa estudar dessa forma. Força muito. Força bastante. Também dá náusea, enjoo, dá... Justamente. Tem outros que não. Pode até saltar de paraquedas de cabeça para baixo, não sente nada, né? Eu não consigo. Minha visão não consegue acompanhar o mato andando. Como você disse, o livro subindo, descendo. Não, prefiro fechar os olhos ou fixar a visão só num sentido, porque senão já era.
Acontece. Robert, e as crianças mesmo sem queixas, elas devem ser investigadas, devem estar sendo constantemente levadas de ano em ano ou de quanto em quanto? Sim, até há algum tempo eu fazia isso nas escolas, algumas escolas me chamavam para me fazer uma triagem, uma espécie de uma triagem. E lá eu observava, eu ia mesmo porque a gente tem que fazer nossa parte de filantropia, né? Porque se a gente ficar esperando só os outros, e não era nada com relação à venda de óculos, nada disso. Era simplesmente uma coisa minha mesmo, porque se Deus me deu conhecimento e eu posso fazer alguma coisa pelo meu semelhante, eu tenho que fazer. Aí eu observava muitas, o que eu mais encontrava é essa aí, pseudomiopia. Não enxergo bem para longe, mas eu ia lá no olhinho dela e disse, olha, vamos trabalhar na regra do 20-20, vamos... Você gosta de celular, mas vamos, a cada 40 minutos, vamos parar um pouquinho. Vamos no banheiro, vai lá na sua mamãe, dá um abraço nela. Olha quem é que passou na rua, voltou. Isso ajuda bastante a relaxar o aparelho. Certo. Você entendeu? Vamos aqui continuar a nossa entrevista, mas antes deixa eu dar um recado rapidinho, porque as aulas já começaram, mas tem gente que ainda não comprou o fardamento escolar. E as escolas, elas dão prazo, né? Eles estendem até uns dias além do início das aulas para quem não começou, para quem não já iniciou o ano com fardamento, né? Tem um prazo. E você que ainda não comprou, aproveite, passe na Via Bela Confecções, porque além de facilidade no pagamento, preços acessíveis, qualidade, né? No fardamento, no material que é produzido. Claro, você encontra uma variedade de fardamentos das escolas municipais, estaduais e também das escolas particulares, tá bom? Iniciou ultimamente agora as aulas do Sistema Público de Ensino e a Via Bela dispõe a pronta entrega de fardamentos de todas as escolas do estado e do município de Campo Maior. Então aproveita, passa agora mesmo na Via Bela Confecções, pagamentos facilitados, fardamentos, né, de qualidade, e você encontra certamente os melhores preços. Via Bela Confecções, localizada lá na rua Senador José Eusébio, no centro. Entre em contato pelo 9477-0413, tá bom? O WhatsApp da Via Bela é o 99477-0413. Além de fardamentos, você encontra também roupas de balé, camisetas personalizadas para a sua empresa, para times, enfim, uma variedade também em toalhas, meias, scrubs para professor, médico, enfermeiro, está precisando do seu fardamento para sua empresa, para o seu trabalho, a Via Bela confecciona, tem também a pronta entrega e ainda faz o bordado com o nome da empresa ou com o nome da pessoa. Via Bela Confecções, o diferencial é aqui. E a gente continua, já quase finalizando o nosso bate-papo de hoje aqui com o nosso convidado, né, o optometrista, ex-paraquedista, ex-integrante do Corpo de Fuzileiros Navais, hoje empresário, dono da Ótica Matos, que é referência no ramo de óticas no Piauí, e a gente está conversando aqui sobre a importância de cuidar da visão, sobre os principais problemas de visão, os principais problemas que afetam as pessoas, muitas vezes problemas silenciosos, não é, Robert? E ele trouxe aqui algumas dicas, informações. Você que acabou de ligar sua tela, volta aqui na linhazinha para assistir do início, compartilha o nosso podcast, porque de fato um bate-papo que tem muita utilidade, né? Porque a nossa visão é o que a gente tem de mais importante, é a janela do nosso rosto, são os nossos olhos e a deles que a gente tem que cuidar. Claro, da nossa saúde no geral, mas a gente deve ter um olhar mais atento para o nosso olhar, para a nossa visão. Justamente. Né, Robert? Jamais deixar algo que a gente imagine que pode ser algo que possa passar por despercebido. É uma dor de cabeça à toa. Quem sabe, de repente você pode estar com um problema de visão e quando a gente não trata, vai só aumentando, não é, Robert? O que eu vejo ultimamente, a gente está falando muito das tecnologias e nossos processamentos e nossa vida que nos consome, né? Uma das coisas que as pessoas mais me procuram e perguntam, às vezes até na informalidade, tá ali dentro do supermercado, tá por ali, Robert, minha pálpebra treme. Minha pálpebra tá tremendo. Os mais antigos diziam, se for lado direito é bom, se for lado direito, esquerda é ruim. Tinha essas crendices, né? Porque existem duas pálpebras. A gente pensa que é só a superior, mas existe a superior e a inferior. Uhum. Aí, eu geralmente digo assim, como é que tá a sua vida? Tá uma rotina muito puxada, você tá dormindo bem,
Porque muitas vezes existe o sistema nervoso central, né? Existe o sistema simpático, parasimpático. E as pessoas, você está tão ligado às vezes, eita, eu tenho que redigir aqueles textos, fazer aquelas provas, não sei o que eu tenho que levar para o colégio, eu tenho que levar menino, eu tenho que fazer aquilo. E você está ligado, às vezes, uma doença na família, outro problema que não está tirando... Você está tirando teu sono, você está se sentindo um pouco desconfortável. Aquilo ali, geralmente eu digo para as pessoas que ali é teu cérebro dizendo, desacelera um pouco. Desacelera um pouco, vamos ver o que é que está acontecendo. Não, mas eu estou numa boa, estou tranquilo, eu não briguei com o marido, não briguei com mulher, não sei... Não, a questão não é essa. Será que você está dormindo bem? Eu hoje coloco, digamos assim, uma boa parte dos problemas no sono. O ser humano não está dormindo bem. Se a gente pegar e fosse olhar dentro de si e dizer assim, dormir não é pegar, deitar lá e dormir 10, 12 horas, mas acordou cansado. Vamos fazer uma análise aqui com relação ao sono. Hoje à noite vai eu, você, a gente sai aqui, vamos para uma festa, 6 horas da manhã você vai para sua casa, eu vou para a minha. Às 18 horas, depois de 12 horas interruptas, eu ligo para você. Você dormiu o dia todo. Será que você está cansada ou você está bem revigorado depois de 12 horas de sono? Não adianta, aquele sono não prestou, porque você perdeu o sono da noite. Principalmente essas pessoas que vivem sob tensão, que são plantonistas em hospitais, policiais, enfermeiros, essas pessoas vigilantes. Essas pessoas vivem muito sob tensão, porque ele não tem o sono. O sono que você pega à noite é totalmente diferente desse sono durante o dia. Não é a mesma coisa. Não adianta. Então, quem é vigilante noturno, que trabalha, como você disse, durante o dia, não, durante a noite, e nunca vai ter um sono saudável? Nunca vai revigorar. Ali o corpo e o cérebro tentam compensar, mas nunca vai chegar. O ideal mesmo, eu não vou dizer mudar de profissão, mas se um dia puder procurar outro ramo, porque não é uma coisa boa. Não é saudável. E quais são os principais prejuízos que podem ser causados com essa perda desse sono que você diz? Que o sono é revigorante. A parte comportamental. Você vê aí, fulano e tal, porque lá em São Paulo o homem passou e bateu no retrovisor do outro, o outro veio e correu atrás dele, passou com o carro por cima dele. Com certeza aquela pessoa vive sob estresse, porque vai chegar um momento de estresse na vida dele, que qualquer coisinha é um estupim. Ele estoura com... Você já viu, o cara buzinou na traseira do outro sacou uma arma para matar o cara. Eu lhe digo, ou ele tem um desvio de caráter ou ele não está dormindo bem. Porque se você dormiu bem, você está vivendo bem, não tem um porquê de uma hora para outra você sacar uma arma para matar um cidadão porque ele buzinou. Verdade. Então eu boto muito isso com relação ao sono. E o que tem atrapalhado bastante são as telas. Sim. Por falar em telas, a gente vê que cada vez mais tem aumentado o número de crianças usando óculos, né? E aí eu pergunto a você, não seria esse uso excessivo de telas que esteja causando prejuízo, danos à visão? Justamente. Eu tenho um professor que ele diz que ele tenta tirar o optometrista dessa parte, chama-se optometria clássica, de passar óculos. Para passar o optometrista mais para reabilitação visual. Porque foi o que eu te falei, se você começar a dar o auxílio para o olho vai dizer assim, eu vou trabalhar para quê? Você tem essa lente para me ajudar? Verdade. E você observa que antigamente, quando nós éramos mais jovens, quase ninguém usava óculos. Quem usava era idoso, alguma pessoa que já nascia já com histórico de miopia na família, ou hipermetropia, né? Aí as pessoas nasciam assim. Hoje em dia quase todas, você vê assim, de 10 crianças tem 5 usando óculos. Às vezes é válido? Nem sempre. Poderia ser de outra forma. Mas, como é que eu vou tentar policiar meu filho que se eu não me policio também? O momento que eu tenho ali, você observa que são muito bem-vindos o celular. Por quê? Ele diminuiu as distâncias, eu mando um pix para você, você fala com o irmão seu em São Paulo, você agora faz uma pesquisa na internet. Antigamente a gente queria ir para a biblioteca para poder fazer pesquisa. Isso é muito positivo. Porém, a gente não pode colocar toda a nossa vida em volta daquilo.
Porque não sei se você observa, se existisse uma pessoa muito malvada na face da Terra que conseguisse derrubar a rede de computadores durante umas 48 horas, muita coisa ruim iria acontecer, porque eu ainda sei subir num pé de uma árvore para tirar um caju, mas tem criança que só sabe olhar, né? Só. Vocês entenderam como é que é? E tem muita pessoa com toque, com muito problema com relação a telas também. E nós fomos feitos para se socializar, para conversar. Antigamente você sentava lá, tá seu pai, sua mãe aqui, e aí, como é que foi na escola hoje? Hoje em dia não, cada um pega seu prato e um celular e vai pro canto. Diferente. E aí, tudo bem, o que você me puxou ainda agora há pouco. A gente sentava na porta de casa, os vizinhos conversavam antes da novela, antes do jornal, né? Isso. Aquilo era muito positivo. Hoje, por causa da violência, a gente não senta mais na porta de casa. Tudo bem que os hábitos foram mudando. Mas aqueles hábitos da família de comer junto, de conversar, também estão se acabando. Por causa da tecnologia. É muito boa a tecnologia? É. Mas eu acho que a gente mesmo tem que se policiar para não deixar ela dominar nosso ambiente. Isso. Voltando aqui ao assunto das crianças que estão cada vez mais usando óculos, né? Eu sou professora, eu percebo que eu tenho uma variedade de crianças que chegam, né, desfilando com óculos, minha mãe comprou meu óculos, teve uma consulta aqui no meu bairro, uma ótica veio, facilitou, e aí eu tinha problema de visão, não, eu senti uma dor de cabeça, é só de descanso, tem 0,25, por isso que eu lhe perguntei se realmente óculos de descanso de fato existe. Aí você falou que óculos esporte, né, óculos escuro, e a questão do óculos com filtro azul, mas muitas vezes o óculos com filtro azul ele tem um preço mais excessivo do que a lente comum. Justamente. Não é? E o óculos, só o óculos 0,25 sem filtro azul, ele descansa realmente ou é só um gasto a mais? É um gasto a mais. Eu te falo com sinceridade, eu poderia ser uma pessoa que, não vou falar isso, eu falo, que para mim isso aí não... 0,25, uma lente branca, é melhor ficar sem o óculos. A mesma coisa que eu falo com relação a óculos que não tem proteção. Que existe a UVA, UVB, UVC, existem várias coisas que descem aí nesse sol escaldante. O óculos, aquele óculos que o pessoal até denomina assim, o óculos do camelô. Eu não estou aqui para falar mal de camelô, nada disso. Porque ele gera uma falsa impressão. A pupila da gente, vocês já observaram que ela faz miose, ela contrai e ela faz midríase. Se a gente apagar essas luzes, ela vai fazer midríase, ela vai ficar grandona. Tanto é quando acender a luz, a gente vai ficar perdidinho. Por quê? Ela estava aberta. O que é que acontece? O óculos em si, o óculos que não tem proteção, que é esse que a gente denominou, ele gera uma falsa impressão, fazendo com que você faça essa midríase, a pupila fica grande. Porém, quando vem o raio solar, ele penetra ainda mais. E se você tivesse sem ele, a pupila iria contrair e esse raio não iria adentrar tanto no seu olhinho. Muitas pessoas dizem assim, olha só os olhos daquele ator verde, castanho não, azuis, coisa maravilhosa. As pessoas que têm essa íris muito clara são as que mais sofrem com isso. Deveriam usar óculos escuros? Sim. Como? Por quê? Vai de cada um. No início, quando eu era rapaz, eu não achava legal, porque eu achava que me deixava tonto, uma série de coisas. Porém, se você começar a se habituar com óculos escuros desde cedo, você vai deixar de ter menos rugas, menos expressões, porque aqui no Nordeste é um sol para cada cabeça, né? E quanto mais a gente fica exposto, mais a gente faz expressões. Então, eu estou dizendo para alguém usar óculos transistor? Não, as mulheres acham feio demais, né? Que é aquele que escurece no sol e volta tal. Mas existe o clip-on, aqueles que você coloca. Hoje em dia, o que é que acontece? A gente observa muito que óculos é como se fosse roupa. Sim. Tem pessoas que praticamente têm um óculos para cada ocasião. Justamente. E eu acho bonito, porque... mudei meu cabelo. Usa esse tipo de armação. Como... eu não posso passar, digamos assim, o consultor pode chegar, uma vendedora chegar e vender qualquer tipo de armação para qualquer rosto. Não. Cabe a quem tem aquele conhecimento. Por exemplo, uma pessoa tem um rosto redondo. Eu não vou tentar vender para ela uma armação tipo a do Harry Potter. Vou deixar o rosto dela mais redondo ainda. Eu vou tentar uma linha que vá afilar mais o rosto dela. Então existe tudo isso na venda de um óculos. E não é só vender óculos de qualquer forma, de qualquer jeito e não.
Não é bem assim, não. Não é para poder agradar os outros que você tem que dizer que aquilo ali tá legal. Não, seja contra. Diga, olha, esse não tá legal, selou, não tá tendo uma adaptação correta no seu rosto, porque um vendedor, ele dá ali um consultor para poder lhe ajudar, lhe auxiliar, porque é como se fosse uma criança, ela não tem um conhecimento, então ajude. Sim. Tá largo, tá estreito, não combinou com o seu rosto, não empurrar de qualquer forma para poder fazer a venda, assim, né? Ah, mas eu queria esse, você quer, mas eu vou lhe mostrar os prós e os contras de você estar com isso. Esse é que é o correto, né? É o correto. De um profissional. Um profissional. Uma ótica que atende com qualidade. Robert, então, a gente agradece você ter vindo aqui esclarecer todas essas dúvidas, né, com relação a problemas de visão, vim contar aqui um pouco da sua trajetória, que para mim era surpresa, sobre você ser paraquedista, pular das alturas, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, quem estiver precisando fazer alguma consulta facilitada, comprar um óculos, e diretamente até a Ótica Matos, fique à vontade. A Ótica Matos está aberta de segunda a sábado, ali na Avenida José Paulino, número 699, no centro pulsante da nossa cidade maravilhosa de Campo Maior, aqui no estado do Piauí. Temos consultas todos os dias. Nas segundas-feiras temos a parte da manhã e da tarde, não sou eu que fico lá, é o Alan, mas nos outros dias, todos os dias na parte da tarde eu estou presente, menos o sábado, que eu tenho que me deslocar à cidade de Altos de João de Paiva. Mas quem precisar de uma orientação, tomar um café com a gente, conversar, ter um papo descontraído, tem alguma dúvida, procure a gente. Nós estamos aqui para isso. Muito bem, então você que assistiu o nosso podcast até agora, muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar essas informações com seus grupos, com seus amigos, enfim, levar informação sobre a visão é sempre bom, tá certo? E hoje o Robert Matos mostrou que ter coragem não é apenas pular das alturas, né? Ele mostrou que com disciplina, foco e coragem, determinação pode mudar qualquer trajetória. Não esqueça, tá bom? Cuidar da visão é sempre, né, uma ótima opção para depois não estar precisando recorrer a algo mais invasivo. A Ótica Matos aguarda você e o optometrista também, Robert Matos, também lá sempre à disposição, aguardando a sua visita, e nós aguardando você no próximo episódio do Podcast em Foco no sábado que vem. Até lá. Tchau, tchau.